Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Na última aula vimos aí as classes de palavras, vimos a função de cada uma e como elas podem ser empregadas aí na sua construção frasal, ok? E teve atividade proposta sobre este assunto. Então vamos fazer a correção agora, ok? Então, na primeira questão temos o seguinte: quais argumentos têm palavras que admitem inflexão de gênero, número ou grau? Então, na aula passada, tivemos a oportunidade de verificar cada classe de palavra que era possível aí essa flexão, ok? Foi tido lá que se tratava de quê? De uma classe de palavra variável. Então, os argumentos que apresentam flexão em gênero, número ou grau serão aí os argumentos presentes aí no 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Na segunda questão, qual desses argumentos é composto por palavras que podem ser flexionadas em tempo e pessoa? Nesse caso aqui, em tempo e pessoa, estamos falando dos verbos. Nesse caso, o argumento 4, ok? Então, anotou aí, confere. Vamos à próxima questão. Quais apresentam palavras invariáveis, ou seja, aquela que não pode flexionar em gênero, número ou pessoa, ok? Que não permite nenhum tipo de flexão. Então, as palavras aí dos argumentos que estão aí nos agrupamentos 7, 8, 9 e 10. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Na próxima questão, conforme a função que desempenham, as palavras de nossa língua são agrupadas em classes. Cada agrupamento citado nas atividades anteriores exemplificam uma das 10 classes de palavras da língua portuguesa. Leia a seguir a definição de cada classe de palavras e insira entre os parênteses que acompanham cada conceito o número referente ao agrupamento correspondente, ok? Então vamos aí à primeira. Verbo, palavra variável que apresenta visão dinâmica dos seres e exprime ação, estado, fenômeno da natureza. Então, para esta opção, como você pode até verificar no seu material, será a opção 4, ok? Então, verifique aí no seu material e você estará vendo aí como é que elas podem ser enumeradas, ok? Então, ela vai aí se enquadrar no agrupamento 4. Vamos à próxima. O artigo, palavra que antecede um nome, determinando de modo particular ou vago. Quando se trata aí, na questão vago, está falando justamente dos artigos indefinidos. Tudo bem? Então, para este agrupamento 6. Ok? Vamos à próxima. Substantivo, palavra que nomeia seres, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Então, número 1 para esta opção. Interjeição, palavra invariável que exprime emoção súbita, sensação, apelo ou estado de espírito. Para esta opção teremos aí 10, ok? As palavras que se encontram aí, no caso, a palavra que se encontra no agrupamento 10. Próximo, adjetivo, palavra que caracteriza os seres, atribuindo-lhes qualidades, defeitos, modos de ser e aspectos físicos. Então, para esta opção será as palavras que estão no agrupamento 2. Numeral, palavra que indica quantidade, posição numa sequência, multiplicação ou fração. Então, as palavras que estão no agrupamento 5, ok? Então, os que estão no agrupamento 5, 1, 15. Pronome, palavra que substitui ou acompanha um nome, situando no espaço ou no contexto. Nesse caso, as palavras que estão no agrupamento 3, que são elas eu, minha, meu, mi. E advérbio, palavra invariável que modifica principalmente verbos exprimindo circunstâncias de tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida
neste caso, as palavras que estão no agrupamento 9, mais, tanto, então. Conjunção, palavra ou expressão que liga orações ou termos de uma oração, estabelecendo relações de sentido entre elas, ok? Então, nesse caso, ela pode ser aí independente ou subordinada. Então, serão as palavras que estão no agrupamento 7. Preposição, palavra invariável que estabelece relação entre dois termos, explicando-os ou completando. No caso, as palavras que estão no agrupamento 8. Ok? Então, espero que você tenha obtido êxito, esteja acompanhando aí com bastante atenção e sempre aperte pausa para rever, para verificar as questões ou até mesmo você pode retornar aí para o início. Quinta questão. Leia o texto e, a seguir, descubra pela fala dos personagens a palavra que preenche adequadamente cada lacuna. Escreva cada palavra na linha indicada. Gente, para esta questão aqui, é importante que vocês estejam atentos a um detalhe. Se na correção há a presença de uma palavra que é diferente da sua, não tem problema. Por quê? Provavelmente você colocou um sinônimo, você optou por um sinônimo para preencher o espaço, ok? Então, fique tranquilo, só se preocupe na questão aí da coerência desse texto, tudo bem? Então vamos lá. Os 3 homens atentos. 3 homens caminhavam juntos por uma estrada, quando passou por eles um velho muito apressado. Por acaso vocês viram o meu camelo? Ele perguntou, cheio de preocupação. O primeiro homem respondeu-lhe com uma pergunta: seu camelo é cego de um olho? É sim, disse o cameleiro. Ele não tem um dos dentes da frente? Continuou o segundo homem. É isso mesmo. Manco de uma perna? Completou o terceiro. Com certeza ele afirmou. Os 3 homens aconselharam a seguir na direção, certo, gente? Como vocês podem observar, caso não tenha esse espaço aí no seu material, ok? Mas terá sim esse espaço, então você vai completar. Então, os 3 homens o aconselharam a seguir na direção de onde eles tinham vindo, que logo encontraria seu camelo. O cameleiro agradeceu muito a indicação e se foi, mas nem sinal do camelo. Vou voltar correndo para falar mais uma vez com aqueles viajantes. Ele disse para si mesmo. Quem sabe poderão me dizer mais claramente em que lugar eles os viram? Em que lugar eles o viram? No final do dia, já quase sem forças, o dono do camelo avistou os 3 homens descansando debaixo de uma amendoeira à beira da estrada. Não achei nada, ele gritou. O camelo levava 2 cargas, de um lado mel e de outro milho? Perguntou o primeiro homem. Sim, respondeu o homem bastante ansioso. Uma mulher grávida estava montada nele? Quis saber o segundo. Era minha mulher, falou o cameleiro. Sinto muito, disse finalmente o terceiro homem. Não nos vimos o seu camelo, nós não vimos o seu camelo. O cameleiro foi embora triste, mas no caminho começou a juntar os fatos. Se eles sabem de tudo, é claro que estão escondendo de mim alguma coisa muito importante. E se estão escondendo, é porque foram eles que roubaram o meu camelo, a carga e também minha mulher. São ladrões perigosos, mas não vão me enganar. Correu até o juiz e contou toda a história, muito nervoso. O juiz achou que o cameleiro tinha motivos mais que justos para suspeitar daqueles homens e ordenou que fossem presos como ladrões. Enquanto isso, mandaria investigar os fatos para confirmar a culpa dos viajantes. Então,
Espero que você tenha obtido êxito nesta questão. É um pouquinho, digamos aí, longo, mas muito prazerosa de se realizar, ok? Sexta questão. Em relação ao trecho, o camelo levava 2 cargas, de um lado mel e de outro milho. O camelo levava 2 cargas, de um lado mel e de outro milho? Perguntou o primeiro homem. Responda. Então, no contexto da frase, a que classe gramatical pertence a palavra ok? Então, como você pode observar, a palavra ela pertence à classe de palavra artigo. B. A que classe gramatical pertence a palavra duas? Se trocássemos por um adjetivo, como ficaria a frase? Transcreva. Gente, como nós vimos aí, quando temos um numeral na frase, obviamente que vai indicar uma quantidade. Se eu faço essa troca por um adjetivo, e vimos que os adjetivos têm a função aí de qualificar um termo, ok? De qualificar um substantivo. Então, vamos lá conferir aqui. Então, duas, numeral. Fazendo a transcrição, quando você fizer a transcrição, você trará aí a caracterização do substantivo, ok? Então, C. A mudança da palavra duas por um adjetivo dá um novo sentido à frase. Que mudança ocorreu? No caso, o adjetivo dá uma característica, ele vai caracterizar a palavra carga, ok? Então, turma, foi isso. Terminamos a correção. Lembrando que a página Relacionando Conceitos, veremos aí no nosso encontro na aula online, ok? Então, tchau, até a próxima aula.